Aí, voltamos, né? Já passou o recreio, vocês já beberam água, já merendaram, né? Nem trouxeram pastel pra mim, né? É brincadeira. E agora nós vamos para a nossa aulazinha de português. Português. Vamos lá, pessoal, ó. Vamos entender aqui como é que vai funcionar, né? Nós trabalhamos no Instituto Educacional Elim, Deus em primeiro lugar, e ensino de qualidade é sempre, beleza? Quarto ano, português. Vamos adiante. Nós vamos lá para o capítulozinho 1, né? Página 6, certo? Falar sobre a leitura de imagem. Esse é o nosso conteúdo, certo? Leitura de imagem. Vamos falar também sobre leitura de texto, certo? Mas vamos refletir um pouquinho sobre o que é leitura de imagem. Leitura de imagem nada mais é do que você ver uma imagem, certo? De alguma coisa, ou uma pintura, ou uma foto, ou a própria paisagem, né? Você olhar para o céu e ficar assim, ah, que coisa linda que Deus criou. E realmente foi, né? Algo fantástico, maravilhoso. Você vê as nuvens, você vê as estrelas à noite, vê o sol. Cuidado para não ficar olhando para o sol assim, né? Com os olhões esbugalhados assim, porque senão você pode ter problema de vista muito sério, porque a luz solar é muito forte. É muito saudável a luz do sol, porque é vitamina D, mas você não pode ficar olhando com os olhos abertos assim para o sol não, senão você vai prejudicar a sua visão. Então, cuidado. Mas aí você pode observar, né, o reflexo do sol, como é lindo assim no nascer do sol, quando o sol está nascendo. É fantástico, né? Muito bonito. Quando o sol está se pondo também, tem aquela paisagem zona, né? Bonita demais também. E você observa a lua, então você observa toda a criação de Deus e você consegue perceber a grandeza do Senhor em todas essas coisas. E aí você consegue fazer a leitura da imagem, né? Essas coisas não falam com você, não se expressam corporalmente, né? Com você, mas pela sua visão você consegue entender alguma coisa, você consegue chegar a alguma conclusão, certo? Então, quando você vê uma imagem de alguma coisa, seus olhos vislumbram alguma coisa, você consegue fazer a leitura daquilo, certo? Mesmo que aquilo não fale nada, não tenha nada escrito também, certo? Que é o que nós chamamos de linguagem verbal, né? Tudo que é escrito ou falado, linguagem verbal. Aquilo que não é escrito nem falado é linguagem não verbal, professor. Isso, muito bem. Eu ouvi aí, ó. Linguagem não verbal, que nem tem escrita e nem fala. Então, nessa leitura de imagem, leitura do texto que nós vamos ver nessa aula, você vai conseguir entender a diferença, que você consegue compreender alguma coisa mesmo sem a linguagem verbal, certo? Essa é a importância de você também aprender a linguagem não verbal para poder saber se expressar melhor, poder se comunicar melhor. Quando você tem uma linguagem não verbal boa, isso acoplado à linguagem verbal, pronto, aí é perfeito, entre aspas, perfeito só Deus, né? E o que eu digo assim é que você vai ter uma boa comunicação, você consegue falar bem, você consegue se expressar bem, certo? Então, com a linguagem não verbal, você consegue uma comunicação mais forte, mais precisa. Vamos supor que eu dissesse assim para você, ó, ei, nossa aula de português é muito boa. E aí? Você ia acreditar? Agora se eu disser assim, galerinha, nossa aula de português é show de bola! E aí? Qual a diferença? Conseguiu perceber a diferença? Eu disse a mesma coisa, vamos dizer assim, né? Usei a linguagem verbal um pouquinho diferente, que foi as palavras que eu pronunciei, certo? Mas a minha linguagem não verbal trouxe outra vida para a minha linguagem verbal, certo? Então você tem que entender essa diferença. Quando você usa uma entonação de voz, é muito boa. É diferente você dizer, é muito boa. Não é diferente? Então, essa entonação da voz acaba fazendo parte de uma linguagem não verbal. É verbal em que sentido? Que está saindo som, não é? Mas eu estou falando da entonação em si, não das palavras pronunciadas, certo? Então, faz parte de uma linguagem assim mais forte, mais presente, que causa um impacto maior, certo?
Então, quando você lê uma imagem, você consegue já visualizar algumas coisas, você consegue identificar. Por exemplo, olhando para essa figura, você consegue perceber se essas crianças estão tristes ou alegres? Consegue? Olha aí, você começa a tirar algumas conclusões já, né? Você consegue observar o que tem também nessa imagem, né? O que há nessa imagem, os objetos, né? As cores, se está de dia, se está de noite, em que local essas crianças se encontram, né? Se as pessoas, os personagens dessa figura são adultos, são crianças, são adolescentes, as cores envolvidas, os brinquedos lá envolvidos, se eles estão num parque de diversão ou num clube, numa corrida de vaquejada, não é? Não é vaquejada. Então, só para você perceber, né? Tem um cavalinho ali, o carrossel, mas eles não estão na vaquejada. Então, você consegue só pela leitura da imagem observar o ambiente que eles se encontram, a maneira que eles se encontram, o estado deles, se eles estão alegres, se eles estão tristes. Então você consegue observar várias coisas, né? Até a pintura em si, você consegue observar. É uma pintura alegre pelas cores, né? Cores vibrantes, cores mais claras assim, ou são cores mais obscuras que aparentam tristeza, certo? Então você começa a observar pela imagem que você chega a várias conclusões, beleza? Tem outra coisa bem interessante com relação à imagem, filmes. Quando você assiste um filme, você chega a várias conclusões naquele filme, né? Você consegue até contar a história daquele filme para alguém. Olha, papai, mamãe, eu assisti um filme e tal, não sei o quê. Cuidado, não assista filme sem os seus pais liberarem, né? Porque você ainda é pequenininho e nem tudo você pode assistir, não. O que está lá na TV, Netflix, Netflix, rapaz, eu tô brincando. Então você não pode estar assistindo tudo aí sem autorização dos pais, não. Tome cuidado, porque a sua mente ainda não chegou em uma determinada, vamos dizer assim, maturidade, né? E para suportar determinados tipos de conteúdo. Então você não pode assistir qualquer coisa, tem que ser liberado pelos seus pais, tá ok? Então os filmes, quando você assiste, você consegue relatar para alguém aquele filme. Relatou lá, contou a história, beleza. Outra pessoa, quando assiste aquele filme, ela pode chegar a outras conclusões que você não chegou. Ou pode ampliar o ponto de vista que você teve. Concorda? Acontece isso. Por quê? Porque ele teve toda uma outra percepção. Tanto pela linguagem verbal, como pela não verbal. Pelas cenas, pelas imagens que tinha lá, as cores, os ambientes e aí assim por diante. E você mesmo, quando assiste o mesmo filme uma segunda vez, você já consegue perceber coisas que não tinha percebido da primeira vez. É ou não é verdade? Eu estou vendo, você está falando assim, professor, é verdade, é verdade. Eu assisti aquele filmezinho lá a segunda vez, lembra? E tal, contando aí para sua mãe, né? É mesmo, mamãe, o professor está certo. Porque é assim que funciona, sua percepção. Quando você tem uma percepção de alguma coisa e às vezes você vê de novo, aí você já tem outras percepções. E às vezes aprofunda mais ainda o seu entendimento naquela determinada coisa, certo? Exemplo que você pode fazer, que vai ser muito bom para você. Se você tem alguma parte dessa aula que você não entendeu, você volta, assiste novamente. Ou então mesmo que tenha entendido, faça uma experiência. Assistiu, volte, assista novamente esse vídeo. Você vai perceber que algumas coisas que você não tinha percebido na primeira vez que você assistiu, você vai conseguir perceber outras coisas já na segunda vez. Ah, rapaz, sabe que o professor disse isso aí? Eu não tinha nem observado da primeira vez que eu assisti. Entendeu? Faça um teste para você ver que essa leitura de imagem vai ajudar você cada vez mais a ter uma visão de mundo. Lembra o que é a visão de mundo que eu falei? É você ter o conhecimento das coisas mais aprofundados. E a leitura de imagem vai te ajudar a fazer isso. Tá ok? Pessoal, a nossa atividadezinha de sala, certo? Você vai copiar essas perguntinhas, dê pausa no vídeo aí, ó.
Pensou que já tinha pausado sozinho, né? Foi não. Ó, você dá pausa no vídeo, aí vai copiar essas perguntinhas aí, certo? O que é que você consegue perceber na imagem? Aí escreva, certo? Dê um espaço, né, entre as perguntas e escreva. E você tem tempo aí, você dá a pausa, aí escreve a primeira pergunta, aí já responde. Aí escreve a segunda, onde as crianças estão e o que fazem? Aí responde. Aí copia a terceira, você já esteve em um lugar parecido com esse que aparece na imagem? Relate sua experiência. Aí coloca a resposta. Aí a quarta pergunta, você acha que todas as crianças devem fazer o que essas estão fazendo? Aí coloca a respostazinha. Tá ok? Então essa é a nossa atividadezinha de sala. E tem uma outra imagem aí também, ó, bem interessante, que você vai fazer a mesma coisa. E eu quero que você faça assim, ó, coloque imagem 1. Aí coloca as perguntinhas e as respostas. Aí imagem 2. Aí copia as perguntinhas e copia as respostas, beleza? Faça tudo bem organizadinho aí. Que o professor quer ver depois. Você vai bater uma foto, né? E manda para mim, tá ok? Manda para mim aí essas respostazinhas. Eu quero ver como é que tá a sua caligrafia, viu? E ainda mais, se você tiver caderno de caligrafia, faça no caderno de caligrafia pra gente aprumar essa letra aí. Eu quero você com a letra, ó, filé, certo? Bem bonita. Então, ó, essa outra imagem aí mostra uma cena assim muito emocionante até, eu acho, né? Muito linda, né? A criança aprendendo, a professorazinha ensinando aí para ela, né? Toda empolgada e a criança atenta no que está aprendendo, as coleguinhas de lado aí também estudando. Então, uma cena bem aconchegante, né? Bem interessante. Então, faça essa atividadezinha aí de sala, beleza? Deixa o vídeo pausado, pausa ele, faz a atividade, aí você continua, tá bom? Que o tio vai continuar aqui. Ó, nós vamos agora para a página 7, né? Você já deu a pausa no vídeo, já assistiu aí, já respondeu as perguntinhas da atividade de sala e agora nós vamos para a página 7 do nosso livro. Na página 7 do nosso livro, nós vamos ver o outro tema que o professor tinha falado, né? Que era a leitura do texto, certo? Nós vimos na página 6 a leitura de imagem. Imagem, linguagem não verbal. Isso, ouvi, ó, não verbal, muito bem. Linguagem não verbal. E agora nós vamos observar a linguagem verbal, beleza? Eu vou passar uma atividadezinha também para vocês, baseado nesse texto que nós vamos ler. Eu vou ler para vocês perceberem como é a pronúncia das palavras. Vão ficando atentos aí à leitura, tá ok? Vão ficando atentos à leitura. Acompanhe o livro, abra o livrozinho aí. E aí você vai acompanhar a leitura para ir percebendo a pronúncia das palavras, a maneira correta. E também as pontuações, as pausas que você tem que fazer e tudo mais. Então acompanhe aí com o tio Jefferson. Diz assim, ó. O título do texto, Quando Eu Não Consigo Dormir. Quando vou para a cama, ele me olha da janela. Um olho é grande, o outro pequenininho, e tem fogo em volta da cabeça. Nas patas tem lama e pedaços de terra que incham com grama, e o pelo das costas fica sempre arrepiado. Tem horas que incha e fica redondo e tão leve que sobe no ar. Pelo vidro, vejo que ele voa pelo jardim e roda bem depressa, até que todo o ar de dentro sai e ele desce e encosta o focinho na janela. Aí volta a ficar com cara de lobo. Eu sei que o vidro da janela não pode com ele. Com um só chute de suas possantes patas pretas, arrebenta a janela, pula para dentro do meu quarto e se joga em cima de mim. Quando percebo tudo isso, eu berro e minha mãe vem e me diz aquelas coisas todas. Mas é que, no escuro da noite, o lobo enche de patas, focinho e rabo as paredes do meu quarto e não posso mais me mexer. Se eu pudesse correr porta afora, se eu pudesse fugir para dentro de um livro, se eu pudesse esconder a cabeça,
se eu pudesse gritar com tanta força que o lobo morresse de susto. Iria me sentir um pouco maior do que estou me sentindo agora, tão mirradinha dentro desta minha cama tão grandona. Nessas horas, não adianta muito lembrar todas aquelas coisas que a minha mãe diz. Ele mora em algum lugar que eu não sei. Ele tem as unhas afiadas feito facas. Ele enche de uivos a noite do lobo de fora da janela. Ou melhor, ele enche de uivos a noite do lado de fora da janela. Por isso que eu achei a noite do lobo, que negócio estranho, né? É por causa do horário aqui que nós estamos gravando e os olhos já estão falhando, né? Mas tudo bem. São exatamente agora, que horas? 10h44 da noite. Mas é assim mesmo. Vamos lá. Ele quer me pegar sozinha para fazer picadinho de mim. Que pena que a gente mora numa casa e não no 10º andar de um edifício. Daí eu ia olhar o lobo de cima e tão distante que, por mais que ele pulasse, nunca iria me alcançar. Agora eu vou fazer 11 anos e acho que descobri um truque. Teve um dia que eu usei isso com o lobo e deu certo, pois ele apareceu e, dessa vez, não fechei os olhos nem cobri a cabeça com o lençol. Olhei para ele bem de frente, assim, e de repente percebi que não tinha orelha alguma, nem tinha língua ou focinho. E, olhando melhor, na obra da cortina, onde eu podia jurar que ele se escondia, não tinha lobo algum. Era só uma dobra com cara de lobo. E daí o lobo virou fumaça feito uma ideia que não foi para frente. Esse truque é super legal. Acho que vou usar com outras coisas que me chateiam. É meio isso que minha mãe sempre diz, mas descobri que só dá certo quando nasce na minha cabeça, certo? Então esse textozinho aí tem uma historinha de lobo fazendo medo, né, à criança. Isso é conversa, rapaz, não existe esse negócio não. Faça no final, do jeito que ele fez no final, olho dentro dos olhos, né, e tal. Não tem esse negócio aí de lobo mau não, isso é história para boi dormir, certo? Pessoal, aí o seguinte, ó, a atividadezinha de sala que eu quero que vocês façam é você copiar esse texto no caderno. Você vai copiar o textozinho no caderno todinho e para treinar sua caligrafia, certo? Treinar sua caligrafia. Papai e mamãe que estão ouvindo essa videoaula aqui, não deixe o seu filho ficar com preguiça. Diz, papai, tô cansado. Cansaço dá se ele fosse para a roça arrancar toco, certo? Mas ele não está na roça, então bote ele para escrever. Beleza? Me ajude nisso aí. E ajude o seu próprio filho nisso, certo? Ele tem que ter disposição para estudar e aprender isso desde pequeno. Senão, quando for grande, não quer mais estudar e vai trabalhar no pesado, certo? Então, ele tem que copiar o textozinho todinho. Depois que terminar de copiar esse texto, ele vai gravar um áudio explicando o que foi que ele entendeu do texto. Grava um áudiozinho lá no WhatsApp mesmo e manda para mim. Que é para eu ouvir a vozinha dele, ele dizendo o que é que entendeu. Ou ela dizendo, né? O aluno ou aluna dizendo o que foi que entendeu do texto. Beleza? Pessoal, aqui foi para vocês entenderem a diferença, né? A diferença entre a leitura não verbal das imagens e a leitura verbal, que tem texto e tudo mais, certo? E vocês ouviram o professor lendo o texto para vocês aprenderem a pronúncia das palavras, a seguir as pontuações e tudo mais. Então, comecem a imaginar na mente de vocês a linguagem verbal, aquela que eu falo ou escrevo, né? Ou então que eu ouço ou que eu leio, que é a mesma coisa, né? Escrita ou falada. A linguagem não verbal é aquela que não tem escrita e nem fala. São só imagens, símbolos e por aí vai, certo? Então perceba essa diferença, comece a treinar isso na sua mente e comece a imaginar. É um exercício interessante para a sua mente. Aquilo que você comunica de maneira verbal, tente imaginar uma maneira não verbal de comunicar,
Só para treinar aí o seu cérebro, né? Para você tentar evoluir o seu cérebro, certo? Porque aí você vai ter maneiras diferentes de se comunicar para dizer a mesma coisa de uma forma mais empolgante. Beleza? Pessoal, nossa atividade de casa, certo? Nós fizemos aí a atividade de sala. Você deu pausa no vídeo, fez sua atividadezinha de sala, beleza? Copiou o textozinho, mandou o áudio para mim. Aí vai para a atividade de casa. Qual a atividade de casa? Você vai responder as atividadezinhas da página 8 e 9. Se já não tiver feito, certo? Lembrando que nós estamos revisando. Você vai dizer, professor, eu já fiz. Beleza. Mas pode ter aluno que não fez, certo? Tô de olho em você, viu? Ó, tô de olho em você. Pode ter aluno que não fez. Então você faça e quero aproveitar aí que pode ter algum pai ou mãe assistindo e cobre, viu? Olhe no livrozinho dele se ele fez. Se não fez, faça, ok? E depois de fazer essa atividadezinha, você vai para a questão 2, ó, recortar de um jornal, de uma revista, no mínimo 5 imagens que expressam alegria e cole no caderno. Entendeu? Aí bate a fotozinha e manda para mim. Manda para mim. Ok? Essa é a atividade de casa. Entendeu? Responde as atividades da página 8 e 9, se não tiver respondido ainda. E vai para a questão 2. Procura jornal ou revista. Recorta no mínimo 5 imagens aí que expressam alegria. Certo? Você vai entender. Ah, essa imagem aqui está expressando alegria. Essa pessoa está alegre. Certo? E aí cola lá no caderninho, bate foto, manda para mim. Ok, pessoal? Pessoal, muito obrigado pela atenção aí de vocês. Deus abençoe. Essa foi a nossa primeira aula EAD, ensino à distância. Primeira aulinha de português, né? Nós tivemos a de matemática também. Então, pessoal, Deus abençoe. Até amanhã, né? Se Deus quiser. E qualquer dúvida, entre em contato.